como ocorre a transmissão da malária. A malária é uma doença parasitária, ela é transmitida por um protozoário, né? Na verdade, é um gênero, né, de protozoário que chama Plasmodium, e aí a gente tem algumas espécies, na verdade 4 espécies desse gênero que são as causadoras, né? E esse protozoário ele é transmitido por um mosquito, tá? Então, ao mosquito picar, né, uma pessoa infectada, ele acaba se contaminando e aí ele funciona como vetor da doença ao picar outra pessoa, transmitindo essa infecção. Quais são os sintomas da malária? A malária, ela tem alguns sintomas que vão cursar de mais leves até sintomas mais graves, né? Tudo depende também do tempo em que se levar para o diagnóstico para se inserir o tratamento. E também de acordo com a espécie, né, de parasita, de protozoário que estiver envolvido na infecção. Então, a maior parte dos sintomas cursa como se fosse uma gripe, né? E aí a pessoa tem febre, muitas vezes alta, né? Às vezes vai apresentar calafrio, tremores, né? Outras consequências aí associadas a esse aumento de temperatura, às vezes dores nas articulações, né? Dores no corpo, dor de cabeça, né? E às vezes, né, eventualmente vômito, diarreia, né? Na forma mais grave, aí a gente já começa a ter anemia, né? Anemia mais grave, associada de repente, insuficiência renal ou alterações neurológicas, né? Ou em outros órgãos, quando a doença não é controlada, né, de início, ou dependendo da característica do protozoário, né? De ser mais agressivo, então às vezes pessoa desenvolve. E da pessoa também, né? Como é que está a resposta imune dela, né? Imunidade, se ela tem algum comprometimento, às vezes a doença ela evolui de uma forma mais grave, né? Qual é o período de incubação do parasita da malária? Depende da espécie, né, de Plasmodium. Então, em geral, varia de 8 até 30 dias, às vezes até mais do que isso, mas na média, de 10 a 14, 15 dias, aí a pessoa já começa a apresentar os sintomas. Os sintomas, eles têm relação com a multiplicação do parasita no sangue, né, nas hemácias, que são células vermelhas ali do sangue. Então, é nesse momento que a pessoa começa a apresentar a sintomatologia, né? Existem grupos ou fatores de risco para a malária? Geralmente, né, crianças, gestantes, idosos, né, como grande parte aí das infecções, mas também pessoas que sejam imunocomprometidas, né, por alguma razão. Então, são os principais afetados. Como é feito o diagnóstico da malária? A principal relação, né, com a parte de sintomatologia é quando a pessoa foi exposta a alguma região que seja endêmica, né? Quando a gente sabe que tem a ocorrência da doença, tá? Então, para os lados ali para as regiões amazônicas, né, norte, centro-oeste, né? Então, isso é importante, né, que a pessoa relate para o médico, né, para ele saber e usar a malária como um diferencial, né, um diagnóstico diferencial. Mas existem exames, né, que podem ser feitos. Então, um exame de microscopia, muitas vezes é possível que você enxergue o parasita, né, nas hemácias. Nem sempre ele é um exame confiável, porque nem sempre você vai evidenciar a presença do parasita lá, mas existem outros testes, então, que vão procurar, por exemplo, antígenos, né, do parasita, então, testes mais rápidos, né, e também o teste de PCR, né, que busca o DNA do parasita. Então, são os testes que são mais frequentemente utilizados. Quais são as principais complicações da malária? Na verdade, isso tem associação com o caminho que o parasita vai percorrer ali no corpo, né, daquele indivíduo, né? Então, a partir da picada começa esses parasitas, eles se disseminam até o fígado, né? E lá no fígado, nas células que estão presentes lá, ele vai se multiplicar e vai infectar as células sanguíneas, né? Então, o grande problema está associado à ruptura dessas hemácias, né? Quando esses parasitas começam a se multiplicar lá dentro e
e acabam rompendo, então, essa célula para migrar para outras células, né? E se disseminando, então, pelo organismo, né? E para outros órgãos também. Então, aí a gente tem uma série de consequências, né? A anemia, por exemplo, grave, né? Por conta de perda dessas células, que são importantes porque carregam o oxigênio, né? Para os tecidos, né? Para os órgãos. E a gente começa a ter comprometimento de outros órgãos vitais, então os rins, né? E aí a pessoa pode entrar num processo de insuficiência renal, né? Começa a ter acometimento sistêmico, né? Geral aí do organismo, inclusive neurológico. A pessoa pode desenvolver convulsão, pode desenvolver muitas vezes coma, entrar em coma e o óbito pode ser uma consequência, né? Onde ocorre a maior incidência da doença? Aqui no Brasil, as principais ocorrências são nessas regiões onde a gente tem a prevalência, né, do mosquito que é transmissor, né, que é uma espécie, ele é de um gênero específico, né? Então, são as regiões ali compostas que apresentam ali a floresta amazônica, né, que tem essas regiões amazônicas são as mais afetadas, vamos falar assim, né? Então, todos os estados ali que fazem parte, né, do norte e também do centro-oeste, então, por exemplo, Acre, Amazonas, né, Tocantins, são regiões que costumam ter uma maior prevalência, né, dos casos. Mas existe relato, né, muito mais raramente, mas existem relatos de outras regiões associadas a matas, né? Então, por exemplo, Mata Atlântica, que acontece na região sudeste, né? Existem raros relatos, mas existem esses relatos também. Qual é o tratamento para a malária? Existem algumas medicações, né, que são antimaláricas, então vão funcionar contra o protozoário, mas muitas medicações que são usadas no tratamento, às vezes já adquiriram o protozoário já adquiriu a resistência àquela medicação. Então, o importante é sempre consultar mesmo um médico, né, daquela região, daquela especialidade, para verificar qual medicação seria a mais adequada. É importante falar que a malária, ela é bastante tratável, né? O difícil, às vezes, esse diagnóstico ele ser feito a tempo, né? Sem ser confundida aí com outras doenças, para que esse tratamento ele seja instituído, né, a tempo de poder tratar daqueles pacientes, né? Quem teve malária uma vez pode voltar a ter? Pode ter novamente, né? Então, existem alguns estudos, né, falando sobre por exemplo, a suscetibilidade, né, ser maior ou menor, ou você ter, por exemplo, sintomas mais fracos, né, ou não associados ali à doença, né? Mas o indivíduo ele pode contrair uma segunda vez sim. Qual é a atual situação epidemiológica da malária no Brasil? A malária, na verdade, é uma doença de distribuição mundial, né? Então, não só o Brasil, né? Tem casos, a gente tem a malária distribuída aí por diversos países, principalmente naqueles próximos ali, a região tropical, né? Então, a África, né, tem muitos casos, muitas regiões que apresentam ali a malária de forma endêmica, né, algumas regiões da Ásia também, da América Central, da América do Sul, né. E no Brasil, a gente tem a maior prevalência acontecendo nessas regiões amazônicas, né, onde a gente tem ali a distribuição da floresta amazônica. É possível encontrar nesses sites, né, em sites confiáveis, então, por exemplo, o Ministério da Saúde, né, Organização Mundial da Saúde, referências sobre a doença e as localizações, né, a localização onde ela pode acontecer também. Quais são as formas de prevenção contra a malária? A melhor forma de você prevenir a doença, né, uma vez que a gente não tem vacina ainda, né, é você ter alguns cuidados aí de profilaxia com o vetor, né, que é o transmissor da doença, né, então com o mosquito. Então seria, por exemplo, né, as pessoas que forem viajar, por exemplo, para essas áreas endêmicas, consultarem mesmo médicos, né, que consigam, médicos de viajantes aí, que consigam passar maiores orientações, né, de uma forma mais adequada, sobre como que essas pessoas têm que proceder, né? Evitar, por exemplo,
o contato com essas regiões mais alagadas, né, regiões de beiras de rios, no horário em que o mosquito costuma agir, né, que é de noite até amanhã, né, no fim da tarde até o amanhecer, né, então, e que usem repelentes, né, mosquiteiros, telas de proteção, então todas essas são recomendações, né, e que sempre consulte o médico, né, caso apresente aí algum sintoma. A gente ainda não tem vacina, né, contra a malária, então a profilaxia, né, a prevenção é a melhor estratégia, né, que a gente tem. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.